palestra do nosso irmão Otacílio, que retornou para o nosso convívio. Nós vamos iniciar com uma poesia. Quem vai apresentar essa poesia para nós é o nosso irmão Vinícius. Então, ele vai declamar o Natal de Jesus para abrir a nossa tarde. O Natal brilhando novamente. Nasce o menino da luz, o menino Jesus, e no grande alvorecer, iluminando o mundo, parece nascer a estrela prometida, presente de Deus aos homens. Jesus, lei de amor, celeste mensagens de alegria, e na caridade de luz, socorro de amor e esperança, resplandeça o Natal e na família, e no templo de todas as religiões, o Natal de Jesus. Mestre do Espiritismo, escudeiro de nossas andanças, Jesus, luz da salvação, do pobre que silencia, da criança desamparada, do velho solitário. Viva o Natal! Viva o Natal! Viva o Natal de Jesus de Nazaré! E o nosso irmão Vinícius vai nos apresentar ainda um outro poema. Eu não pude ver-te, meu Senhor. Eu não pude ver-te, meu Senhor, e nos bem-aventurados do mundo nunca pude enxergar as tuas mãos suaves e misericordiosas, enquanto gemiam as dores e a miséria da terra. E a verdade é, Senhor, que te hallabas como ainda te encontras, e nos caminhos mais rudes e espinhosos, consolando os aflitos e desesperados, e na penosa nudez do Espírito. Estás no templo de todas as religiões, onde nos ouve e te apieda de nossas fraquezas. Estás em todos os lugares, em todos os momentos de nossas vidas, de reencarnação em reencarnação. Deus, sem que te apercebas, me levanta das quedas, sem saber por quê. Por que me ajudas tanto e faço tão pouco por merecer? Eu era
cego na arrogância da vaidade e do orgulho, pouco me ocupei da caridade, incumbência divina que eleva o espírito e na interessa do bem. Senhor, concede-me a virtude do perdão, envolve-me na tua bondade, para que nas minhas andanças eu possa sempre ver-te, meu Senhor. Pai, consola-me nas dores de meu arrependimento, dos excessos, vícios e tormentos. Ilumina meus pensamentos e com a luz e com a razão do saber, faça de mim perpétuo obreiro e na caridade do bem. Obrigado, Senhor. Agora o coral vai apresentar Quanta Luz. Se uma estrela aparecer, não esconda seu olhar dela, uma chance de brilhar.
quem deu asas à ilusão, aos desejos e às vibrações, e a estrela entenderá seu coração. Vai acender um raio protetor, encher de luz e cor o seu destino. Se uma estrela aparecer com vontade de brilhar, dê a ela toda a luz do teu olhar. Vai acender um raio protetor, encher de luz e cor o seu destino. Se uma estrela aparecer com vontade de brilhar, dê a ela toda a luz do teu Natal Branco. Festeja a noite de
Agora um novo solo. Nosso irmão Domingos vai cantar para nós Prece. Árvore de Natal. E um novo solo. O nosso irmão Paulo vai cantar Noite Feliz.
Agora nós vamos ter uma poesia pela nossa irmã Cláudia, é de Maria Dolores, intitulada Natal e Jesus. Maldade, escravidão, guerra, ódio, vingança. Eis o mundo anterior ao século I. Nasceu Jesus, nos panos de um celeiro, e alastra-se na terra um clarão de esperança. Jesus cresce tranquilo e se faz mensageiro de consolo e de paz, de amor e segurança. Tudo é luz e bondade, reconforto e mudança. Começa, enfim, a abolição do cativeiro. Mais tarde, ei-lo, maior, o homem, justo e perfeito, ensina o rumo certo, o perdão e o direito. Sofre perseguições, vence a cruz desolada. E o sol que o viu nascer, brilhando em ondas de ouro, contemplará Jesus no milênio vindouro, abençoando a terra em nova madrugada. Jesus, alegria dos homens. Você
Agora o último número. Bom Natal. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, é melhor assim pra você. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Bom Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, é melhor assim pra você. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Bom Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você. Nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, é melhor assim pra você. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Bom Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você. Muito obrigada por esses momentos de tanta alegria. Ufa.
falar, porque senão eu choro. Mas estava tão bonito, eu falei assim, acho que nós estamos todos desencarnados lá no mundo espiritual, num lugar muito bom, viu? Tamanha era a paz que sentíamos. Enquanto eles saem, eu quero aproveitar para agradecer todos aqueles que colaboraram conosco na distribuição das cestas de Natal domingo. Foi uma maravilha, quem não veio perdeu. Mas foi muito bonito nós estarmos com eles, o coral esteve junto, todos cantamos, foi muito bom. E a gente quer agradecer os que colaboraram, doando os gêneros alimentícios, e aqueles que vieram para ajudar as famílias a levarem a cesta para casa, que foram muitas pessoas, né? Então, nós agradecemos muito, muito. Vamos agora. Que possamos todos nós aqui reunidos continuarmos vibrando nesse ambiente de carinho, de amizade, de entendimento, que um dia será o sentimento dominante do nosso mundo, ainda tão cheio de sofrimentos, de dissabores, de desencontros, onde a guerra ainda faz parte das atividades tresloucadas dos homens, porque espíritos que somos ainda imperfeitos, não sabemos abrir mão dos nossos direitos, daquilo que achamos que é nosso, em favor de todos. Hoje é um dia especial, porque comemoramos o nascimento de Jesus. Na verdade, a história da humanidade não sabe ao certo precisar no nosso calendário qual foi o dia de nascimento de Jesus. Mas isso não tem importância, porque a rigor, para nós, que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, sabemos que Jesus nasceu no dia em que a nebulosa solar, desprendendo porções de massas, começou a organizar ao redor do Sol, de um centro, esse sistema planetário em que a Terra, nossa morada, faz parte. Porque Jesus participa dessa organização, desde então, como engenheiro sideral, organizador junto com outros espíritos de sua categoria, já evoluídos em outros sistemas planetários mais antigos, formando, assim, aquilo que seria mais tarde a nossa casa, a nossa morada, o nosso planeta, visto de longe azul e de perto verde, mas às vezes vermelho. Porque os homens ainda não sabem, nós, criaturas que vivemos na Terra, não sabemos ainda nos confraternizar. E para comemorar esse dia em que nós pensamos ser o aniversário de Jesus, nada melhor do que ouvir uma lição do próprio Mestre. Porque se Jesus participa da formação do nosso planeta desde 4,6 bilhões de anos atrás, há 2000 anos, ele se fez presente entre nós e deixou sua marca como criatura de Deus que é, através de suas lições, ainda hoje incompreendidas. Nós vemos guerras entre religiosos
que tem como princípio básico das suas religiões o amar ao próximo como a si mesmo. Mas nós interpretamos mal quem é o nosso próximo e distorcemos a lição de Jesus. A lição básica das religiões, porque todas as religiões têm o dedo do Mestre. Porque nenhuma delas nasceu na Terra sem ter sido ordenado basicamente por Jesus, que é o nosso diretor espiritual, pedindo a um de seus servidores que viesse à Terra inaugurar aquela religião, como todos os representantes e patriarcas das religiões do mundo. Mas, enfim, a nossa ignorância ainda faz do nosso mundo um mundo difícil. Jesus nos deixa uma lição muito boa, muito interessante, que Ele mesmo ensina e interpreta. Esse ensinamento de Jesus, Jesus deu ao povo e depois interpreta essa mesma lição junto dos discípulos, para que não ficasse para a posteridade nenhuma sombra de dúvida. Porque é a lição muito singela, mas é a lição mais contundente que todos nós podemos aspirar e compreender dos ensinamentos de Jesus. E ela está bem narrada por Mateus no capítulo 13, que nós vamos tomar a liberdade de ler, para que vocês possam tomar consciência de que é Jesus falando aos homens, falando aos discípulos, falando aos espíritos que ali estavam em volta e falando aos espíritos que ainda ensurdecidos ouviriam um dia, como nós estamos ouvindo hoje. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Usem da imaginação. Pense que nós estamos à beira do mar, acompanhando esta cena tão bonita. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Será que algum de nós, felizardos, apesar de surdos ainda, estaríamos ali? E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Isto já é depois, quando Jesus está reunido com os discípulos. Eles pensando na parábola do semeador que foi dita ao povo, que estava ali na praia, naquele anfiteatro natural, em que Jesus usava a barca como um lugar alto e destacado para ser visto e ouvido por todos. Então os discípulos querem saber mais e perguntam: por que lhes fala por parábolas? Curiosamente, os discípulos, como nós também, muitas vezes, sem perceber, nos excluímos. Por que vos fala? Por que não nos fala?
em vez de vos fala. Mas aqueles que já estavam junto com Jesus, como muitos de nós, que muitas vezes por estar em atividades numa casa religiosa, já nos achamos melhores. E já tratamos os outros pelos os outros, esquecendo que a lição não é para os outros, a lição é para todos nós. Então nos permita corrigir. Por que nos fala por parábolas, mestre? Ele respondeu e disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mas quem é nós e quem é vós? Jesus define isso claramente quando diz: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Porque quem tem ouvidos de ouvir é nós. Quem não tem é vós. A distinção não é feita pelo mestre. Não há privilégios. Mas a pessoa se define pela importância que coloca nas lições imortais. E porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado, porque não sabe aproveitar os valores do céu. E a responsabilidade de ter os valores do céu e não aproveitar é imensa. Muito será pedido a quem muito foi dado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E é por isso que os homens, em nome da religião e do amor, faz guerra. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com ouvidos e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí está a definição de Jesus: quem está com Ele e quem não está. Mas, repetindo, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Quem de nós não desejaria estar junto com Jesus, vendo e ouvindo pessoalmente com Ele? Tivemos essa chance há 2000 anos atrás. Onde estaríamos nós? Ouvindo alguém a palavra do reino, escutai vós, pois, a parábola do semeador. E aí Jesus vai explicá-la. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus usa claramente a linguagem parabólica para depois explicar o sentido, o conteúdo da lição. E como Jesus tem a palavra doce e amiga, o maligno fica comparado às aves do céu, porque ninguém é deserdado. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria,
mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. As casas religiosas, incluindo as espíritas, estão cheias de terrenos pedregais, que se entusiasmam, se alegram com as lições, mas não tem raiz profunda. Qualquer dissabor, qualquer desagrado, qualquer pequeno desentendimento, não volto mais naquela casa, não tolero aquela mulher. Ela me ofendeu várias vezes. E desaparece. E não desaparece simplesmente, desaparece falando mal, porque nós somos assim. Logo se ofende. E como não somos dados ao perdão, ficamos ofendidos por alguns séculos. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Temos amigos vários que são trabalhadores da casa espírita. E de repente, os negócios começam a dar errado, na opinião dele, porque o lucro diminui. Negócio certo quando o banco fica cheio de dinheiro nosso, não é? Porque nós somos assim. E aí começamos a ficar, mas não é possível, eu estou lá todo dia, por que meus negócios não? Cadê os espíritos que não dão um jeito de fazer as coisas funcionarem bem? E depois também, como a gente é duro de coração, se sente ofendido e se afasta e fica ofendido há alguns séculos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Olha como Jesus é sábio. Não é? Cada terra, mesmo que produtiva, não produz o mesmo tanto. Ah, mas eu queria ser igual a Taciro. Eu queria ser igual a Leia, igual a Divaldo, igual não sei quem. Porque é por aparência. Quem somos nós para medir o que nós realmente estamos produzindo? E Jesus mostra a distinção e ensina que nós somos diferentes. Uns produzem 100, outros 60, outros 30. Não importa quanto a gente produz, o importante é que a gente produza. Porque quem produz, começa a produzir 2 por 1, um dia, é uma questão de persistência, de tempo, de trabalho, produzirá 100. Não há porquê estarmos nos comparando uns aos outros, porque cometeremos erros. Jesus nos chama atenção para isso. Não julgueis para não serdes julgados, pois que com a medida que julgardes aos seus irmãos, com essa mesma medida sereis julgados, porque é uma lei de justiça. Não temos que nos comparar. Nós já dissemos aqui outras vezes e aprendemos isso com a nossa mãe. A mão só é mão porque os dedos não são iguais. Porque se os dedos fossem iguais, a mão seria um aleijão. Imagine uma mão de 5 polegares. Ou de 5 dedos, médio. Ou de 5 dedos pequeno, mindinho. É um aleijão. Não é mão. A mão só é mão e pode funcionar bem, harmonicamente, porque cada dedo que tem a sua própria função, a realiza em harmonia com os outros. E a mão
fica forte, capaz de construir, de fazer, de realizar. E Jesus nos ensina isso. Essa parábola ensinada por Jesus é fundamental na nossa vida, porque ela também retrata no seu interior uma outra coisa interessante, que é a própria lei de evolução. Porque os homens não foram criados da maneira que nós imaginamos, diferentes, com possibilidades diferentes. Não é assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes, como homens que saímos de um processo evolucionário lento, extremamente lento, de bilhões de anos, através dos reinos mais primitivos, até chegarmos à fase da consciência de nós mesmos, passando a partir daí, sermos chamados de homens ou espíritos humanos. E viemos evoluindo ao longo do caminho, portanto já fomos terrenos de diversos tipos. E às vezes estamos parados em algum deles. É a análise que cada um de nós tem que fazer de si mesmo. Que tipo de terreno sou eu? E não interessa dizer para os outros, porque o que conta é o fruto que produz, não o que se fala. Mas já fomos terrenos do caminho, alheios, descuidados da semente que o semeador, que é Jesus, tem lançado ao longo da nossa trajetória. Mas pelos nossos interesses mais imediatos, pela nossa pequenez, pelo fato de estarmos olhando para nossos próprios pés, esquecemos de ver a semente que nos é lançada, e ela cai à beira do nosso caminho transviado que estamos. E não nos damos conta dela, passamos milhares de anos vivendo assim. Não estamos mais vivendo assim, porque estamos aqui hoje ouvindo essa parábola. Certamente não estamos mais alheios à semente. Ela não mais cai à beira do caminho nas nossas vidas, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Vocês não veem, ainda bem, nenhum de nós, mas a sala tem muito mais espírito do que encarnado. Mas é assim mesmo, a casa espírita não é para os encarnados só, é para uma convivência maior. Mas todos nós, espíritos que ouvimos aqui, não somos mais terrenos que está à beira do caminho, mas somos, muitos de nós, terrenos pedregais e terrenos espinheiros, porque nós nos deixamos envolver pelo fato das dificuldades da vida testar em nós que profundidade essa terra que nós somos já pode abrigar a raiz dessa semente que brota, para ver se ela é profunda ou se ela pode ser queimada muito facilmente ou sufocada pelos espinheiros. Que nós entendemos muito claramente, porque Jesus nos diz com clareza o que representa os pedregais. São as decepções que nós sofremos porque colocamos o nosso objetivo na impermanência das coisas. Eu aprendi essa palavra, estou usando ela até. Porque ela tem um significado maravilhoso. Porque a vida na Terra é impermanente. Porque ela é feita de coisas materiais. E a matéria passa, se transforma, vira pó.
é impermanente. Não permanece. O que permanece? Nossos objetivos têm sido as coisas da vida terrena. E é por isso que nós nos sentimos decepcionados e sofridos, porque nós colocamos o nosso coração com toda a ânsia e angústia nas coisas impermanentes, nos bens terrenos, nos bens materiais, nos bens do coração que nós ainda interpretamos totalmente errado. Perdi meu pai. Não é assim que a gente fala? Perdi minha mãe, perdi meu filho. Perdeu porque morreu? Quem é sua mãe? Aquele corpo? Ou aquele espírito que ali estava vestido com aquele corpo? Entramos em desespero. Sofremos terrivelmente porque somos ainda espíritos ligados à terra. Não percebemos que a terra é um veículo transitório, que nós a deixaremos algum dia. Porque a gente sabe, quando lê um pouquinho de astronomia, de história dos sistemas planetários, que a nossa estrela, Sol, vai se apagar um dia. Aí já tem gente ansiosa que pensa que vai apagar amanhã, já fica desesperado hoje. Porque é assim que nós somos. Há pouco tempo, um grupo de pessoas se matou como grupo para poder seguir aí junto com um cometa que estava passando. Não é? Coitadinhos, estão aí aferrados à terra. Porque nós estamos ainda todos, esses 20 bilhões de espíritos que aqui vivemos, aferrados à terra, preocupados com as coisas não permanentes. Como nós sofremos quando alguém nos rouba algo. Não é assim? Se roubar o nosso carro, então, que eu tirei 0 ontem, por mais que eu tenha feito seguro, eu xingo bastante o ladrão, que é meu irmão, coitado. Ainda não percebe o que nós já estamos percebendo, por isso se compromete na lei de causa e efeito. Mas quando nós desejamos mal a ele, nos comprometemos igual. Sabe o que nós fazemos quando agimos assim? Assinamos uma nota promissória de recuperação dele. Porque passamos a ser responsáveis pela conduta dele. Porque vibramos mal contra ele. Agora temos que recuperá-lo. A gente fica responsável. Esse pensamento do Pequeno Príncipe é lindo também. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E a gente, quando ouve essa frase, a gente fica todo embevecido, porque a gente só pensa que está cativando coisa boa. A gente está cativando inimigo, a gente está cativando mal-estar com os outros. Isso tudo é cativar. Cativar é tornar cativo, preso, engaiolado, amarrado, encadenado em cima de nós mesmos. E a gente faz isso quando deseja mal para o ladrão. Já ouvimos espíritas dizer, não, o Brasil está precisando de pena de morte. Essa lição nos mostra que a maioria de nós, por descuido, por falta de atenção, por falta de nos dedicarmos realmente ao conhecer a si mesmo, a saber que tipo de terreno nós somos, temos sido terrenos pedregais e terrenos espinheiros. Parece absurdo, não é? Mas centro espírita também é roubado. Às vezes o ladrão entra na casa espírita e rouba o aparelho de som, rouba as coisas que a gente vai acumulando de impermanência. A filmadora e outros valores,
porque o ladrão, coitado, às vezes está passando fome e o que ele quer é recurso financeiro. Ele não pensa no compromisso. E entra em qualquer lugar. Casa espírita é ótimo para entrar, porque, em princípio, não vai encontrar violência alguma. Não é nada disso. Os espíritas cobram dos espíritos. Cadê os espíritos que não estavam vigiando a casa? O que eles estavam fazendo que deixou o ladrão entrar? Porque não apareceu para ele dar um susto nele. É assim. Ninguém para e pergunta: o que será que nós estamos fazendo de errado com os bens materiais, que precisamos cedê-lo para alguém que precisa mais do que nós, através de um recurso não lícito, mas precisamos. Isso a gente não pergunta, porque a gente se acha decepcionado. Não tem raiz profunda. Aí vem o sol e seca. Não tem substância real para subir e passar pelos espinheiros. Então é abafado pelos espinheiros. E ninguém vê, porque não se distingue mais quem é espírita, quem não é, quando está xingando igualmente qualquer outra pessoa. Onde ficou os ensinamentos? Onde ficou o conteúdo das lições que deveriam estar fazendo uma modificação no interior da criatura para que ela segure a boca em tempo e não deixe sair a má palavra? Nós não precisamos dar 100 por 1. Podemos dar 10, dar 30 por 1. Mas sejamos bom terreno. É o que Jesus espera de nós. Não adianta nós ficarmos comemorando o aniversário de Jesus sem dar a Ele o presente que Ele mais quer. Porque também nós somos assim, não é? Contraditórios. Quando o filho da gente faz aniversário, a gente vai lá e compra um presente bonito para ele. Quando é Jesus que faz aniversário, a gente toma o presente para nós. Não dá nada para ele, porque a gente festa, come, bebe, briga, né? Porque é uma ótima época para reunir a família para dar bate-boca. Não é verdade? Quem é que não teve essa experiência aí ainda? Eu adoro fazer Natal com pouquinha gente, porque não dá confusão. É assim. É assim que nós somos. Então não adianta, essa atitude não é uma atitude coerente daquele que tem ouvido de ouvir, daquele que tem olho para ver. E se nós queremos adentrar as lições de Jesus, entendendo as parábolas, como ele ensina para os discípulos, nós precisamos mudar de lado. E para mudar de lado, nós precisamos abrir o nosso entendimento, para que Jesus nos cure das nossas mazelas, das nossas imperfeições, dos velhos compromissos que nós ainda abrigamos no nosso coração. Reclamamos de tudo, da nossa família que não é harmônica, do marido que não é assim, da mulher que não é assado, e a gente vai por aí do patrão, do trabalho, do governo e de tudo. Quando a gente tiver alguma coisa para reclamar, antes de reclamar, a lição evangélica nos diz que devemos nos perguntar: o que posso fazer eu para que isso seja melhor? Essa pergunta não faz parte da nossa agenda de questionários, não é? O que posso fazer eu para melhorar isto que eu ia reclamar? Porque aí a gente põe o reclamar no passado, ou no condicional, e a gente não reclama mais. Essa transformação todos nós temos que fazer em nós. Esse é o melhor presente que nós podemos dar para o Natal de Jesus.
essas músicas lindas que são cantadas, que nos empolgam, que só falam de paz, de alegria, de amor, não pode ficar só na sonorização. Porque passou. Onde está a alegria das músicas se nós não a abrigarmos em nosso interior pela atitude de amor, de compreensão, de entendimento? Meus irmãos, vamos fazer o nosso esforço, vamos fazer força para que nós sejamos dignos da amizade desse companheiro inesquecível, desse companheiro que nunca nos abandonou em momento algum, mas que nós temos traído e abandonado constantemente ao longo de nossas inúmeras encarnações. Nós hoje estamos encarnados num mundo que está sofrendo grandes mudanças materiais e tem uma ansiedade imensa de mudanças nos valores morais. Mas a ansiedade só vai virar fato se cada um de nós assumir a própria responsabilidade da automudança. Quando Jesus nos ensina que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, Ele está dizendo primeiro, aprenda a se amar, para que você tenha capacidade de amar o seu semelhante. Porque aquele que não ama a si mesmo, não sabe amar ao outro. Então a nossa tarefa não é de converter a nossa sogra, de converter o nosso filho, de converter o nosso patrão, de converter a nossa namorada, o nosso namorado, aqueles que estão à nossa volta. Porque eles vão se converter. Nós temos que fazer o esforço de nos converter. Cada um a si mesmo. Nós ainda estamos demasiadamente preocupados com o outro. Porque se o outro for bom, aí eu gozo da bondade que ele faz para mim, mas eu vou ser mal. Porque eu não tenho bondade para dar. Não fiz isso como construção de valor interior. Então sou eu que vou ser tirado desse jogo. Então não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer parte desse jogo maravilhoso que se chama fraternidade universal. Então só tem um jeito de fazer parte. É se converter em fraterno. Mas a gente não é assim, a gente quer que meu irmão mude, minha irmã mude, eu não aguento mais porque fulano faz isso, ciclano faz aquilo. A gente de repente é o centro do mundo e tudo está contra a gente, apontando flecha, né? Arpão, arma, vingança, atitudes infelizes, tudo na nossa direção. Parece que a gente é a pessoa mais importante do mundo e virou alvo de tudo que não presta. De repente a gente vai ver que não é isso não. É a gente que está destilando a reclamação, a agressão, a violência aos outros. E aquilo está só refletindo na nossa direção, porque todas as nossas ações são como bola de borracha, a gente joga, bate na parede e volta para a gente. Se for boa, vem boa, se for má, vem má. Ninguém sofre nada, absolutamente nada, sem merecer. Porque esse é o princípio mais fantástico que existe na natureza, que é o princípio de justiça. Porque Deus não erra, não existe como. Então, a justiça, o sofrimento que nos atinge, é nosso, é para nós. Não adianta pensar que o mundo tem que mudar para a gente não sofrer mais. Porque quem tem que mudar é a gente que está sofrendo. E aprender a ver isso como recurso, transformando o espinheiro e a pedra calcária que está ali,
em pó que se transforme em adubo para que a nossa raiz se aprofunde e a árvore do bem, a semente do semeador, jamais deixe de frutificar em nós. Que todos nós tenhamos um bom Natal, mas esse Natal que Jesus espera de nós, que é Ele nascer dentro de nós. Que assim seja. Vamos então, continuando a mentalizar Jesus, vamos dirigir a Ele a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos tanto, não apenas por esta reunião, em que nos sentimos bem, em que temos paz no coração, em que desfrutamos a companhia dos amigos espirituais que aqui se fazem presentes e buscam nos auxiliar. Mas agradecemos por tudo aquilo que recebemos de Ti ao longo dos milênios. Nós te agradecemos, Mestre, pelo roteiro de vida que legaste a nós, para que pudéssemos alcançar a felicidade através das conquistas realizadas, das transformações por que devemos passar, extraindo de nós toda a imperfeição e incorporando as virtudes, os comportamentos melhores. E nesta época em que estamos reverenciando a Tua vinda até nós, nos lembramos do Teu sacrifício, nascendo entre nós, suportando o corpo físico, a matéria, para nos trazer legado tão precioso qual o Teu Evangelho. Temos muito, Mestre, a Te agradecer, e o fazemos neste instante, mas temos a certeza que desejas a nossa transformação, a nossa modificação para melhor. Auxilia-nos ainda uma vez, Mestre, para que possamos ter o ânimo necessário para empreender a nossa modificação. Dá-nos a coragem, a perseverança, a persistência, para não desanimarmos ao longo do nosso caminho. Abençoa, Mestre Jesus, os nossos propósitos de sublimação espiritual. Sê conosco em todos os instantes de nossa vida e ensina-nos, Mestre, para que sejamos contigo em todos os momentos. Abençoa a cada um de nós que aqui está. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos e familiares. Abençoa a todas as criaturas que sofrem, encarnados ou desencarnados. Sobretudo, Mestre, aqueles que sofrem mergulhados no vício, no crime, na prostituição. Aqueles que nem sequer Te conhecem.
que nesta hora possamos nos unir em pensamento e coração, e que possas estar conosco para que juntos levemos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o doador de todas as bênçãos, o Pai amoroso, a prece conforme nos ensinaste. E dizemos num preito de gratidão, de amor: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.